Boa noite, estamos no ar, Geração 7, mais uma vez, mais um domingo, mais um encontro, graças a Deus. Que Deus abençoe você que já está com a gente aqui, que Deus abençoe você que vai chegar depois, em algum momento, que vai ter contato com essa live. Glória a Deus pela sua vida. Que bom, hoje, dia 11/7/2021, 20 horas e 22 minutos. A gente estava aqui preparando tudo direitinho, falando do tema, aqui deixando tudo no jeitinho para passar para você hoje um bate-papo muito legal, de um tema muito legal. Eu vou convidar o nosso querido amigo Luiz Fernando, ele vai fazer uma oração com a gente agora e na sequência a gente já dá continuidade. Boa noite a todos. Vamos fechar os olhos, curvar a face. Querido e bondoso Deus, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez, levando a sua palavra adiante. Muito obrigado por, mesmo não sendo dignos, o Senhor está nos capacitando toda vez para estarmos aqui. Muito obrigado por não desistir da gente nunca, por sempre estender a sua mão e dividir conosco o seu conhecimento. Gostaria de pedir que tudo que for falado hoje seja absolutamente a sua verdade, não a nossa, não a minha, não de ninguém, mas absolutamente a sua. E que o Espírito Santo esteja presente aqui e na casa de todos os ouvintes para ajudar a todos a entenderem melhor. Te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria perguntar para você que já está ouvindo a gente aí, tá tudo certo? O som tá chegando tudo bem para você? A imagem tá chegando tudo bem? Dá um feedback pra gente aí, pra gente ter certeza e já começar então o nosso estudo. Já está com a gente aqui a Luísa Antonângelo, que entrou cedo hoje, colocou as mãozinhas aqui de graças a Deus, né? Tá feliz, mandou um coraçãozinho aqui. Boa noite, amigos queridos, uma ótima noite para você, Luísa. Que Deus abençoe você também, Luísa, tá bom? É um prazer ter você aqui com a gente, nossa querida amiga Luísa. Um forte abraço para você, pro seu irmão também. Se ele estiver ouvindo com você aí, um forte abraço para ele também. E toda a sua família, tá bom? Quem tá com a gente aqui também é a nossa querida amiga Rosa Mires. Tudo bem, Rosa? E aí, como foi a visita ontem? Semana passada nós visitamos a Rosa Mires aqui com um pastor através de um encontro virtual. Foi muito legal, a gente se aproximou um pouco mais da Rosa. Foi muito legal, né? A visita pastoral, Geração 7 na sua casa. E aí, que interessante que ontem a Rosa, ela já recebeu a visita de alguns amigos ali da região dela, que são nossos amigos também. Conheceu a Rosa e parece que foi tudo legal, né, Rosa? Fala pra gente, foi bom? Como foi essa experiência pra você? Escreve aí, foi muito bom, não foi? A gente tá muito feliz por você, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a de Genilda também. Eu acho que a de Genilda vai entrar daqui a pouco, ela não tá por aqui ainda, eu acho, né? Mas e você que tá quietinho por aí também, que tá online aqui com a gente, manda aí um oi pra gente saber que você tá aqui, tá bom? A gente sabe que tem gente que assiste aí de vários lugares, várias cidades aí do nosso Brasil e até fora do Brasil. Quem tá com a gente também, Dats, é a Soninha Lemos, que deu um joinha aqui pra gente. Boa noite também. Boa noite, Soninha, que Deus abençoe você. Muito bom ter você aqui e a família Lemos também. Já mandar um abraço aí pro Léo, pra Laurinha, pro Messias e pra irmã Juju, tá bom? Eu fui na sua casa esses dias e logo eu tô aí de novo pra pegar aquelas jabuticabas que eu sei que vão nascer, então, que logo tá nascendo por aí. Eu já vi alguns sinais por aí, viu, Soninha? Quem mais tá por aqui também? A Nayara Braz, filha da Rosane Braz, né? Que bom, Nayara, Deus abençoe, que bom que você tá aqui. Um abraço pra sua mãe também, sua família. A Lili, acho que tá por aqui também, o Luiz. Que Deus abençoe a Lili, que tá sempre com a gente. Hoje foi um dia maravilhoso, a gente se encontrou aí, o Luiz, a Lili, foi bem gostoso. A Célia também tá aqui. Célia, muito obrigado, viu? Pelo dia maravilhoso que nós tivemos aí com vocês. Foi fantástico, foi muito bom. Eu quero que esse dia que se repita, né, Jean? Porque foi bem gostoso, é prazeroso estar ali, a gente bate um papo, foi muito bom. Muito obrigado por abrir sua casa, você é uma pessoa maravilhosa. A Célia, pra quem não sabe, é a mãe do nosso querido amigo aqui, o Luiz, o Nando. Tá bom? E aqui na nossa mesa nós temos aqui o Isaac Mendonça. Fala um oi aí, Isaac, pro pessoal, pra gente ver se tá tudo certo, seu microfone também. Oi, boa noite. Programação especial da Live Geração 7. Não esqueça de compartilhar com sua rede de amigos aí no Facebook, também no WhatsApp, nos grupos que você participa, tá bom? Curte aí a página. O tema hoje vai ser muito especial, tá bom? Continue com a gente.
Bacana, o Jean já vai falar uma boa noite para todo mundo também, o Luiz já deu aqui, já iniciou com a oração. E eu vou só falar rapidamente do tema de hoje, que é o que Jesus ensinou sobre a santificação. O tema vai ser muito legal. Jean, pode ler essa introdução aqui, o pessoal ficar atento aí, vamos lá. Olha só, Jesus foi reconhecido como o Santo de Deus. Isso está em João 6,69. Também está em Lucas mencionando ali. Ninguém podia apontar um único pecado nele. João descreveu que Jesus se manifestou para tirar os pecados do mundo e que nele não há pecado. A Bíblia é clara em ensinar seguir a paz com todos e a santificação sem qual ninguém verá o Senhor. Como alcançar então essa santificação? O que Jesus fez por nós na cruz no passado foi trazer a justificação que nos liberta do poder do pecado. O que Jesus fará por nós no futuro é chamado de glorificação, quando finalmente então seremos livres da presença do pecado. Hoje vamos aprender mais sobre a santificação, tema maravilhoso. Estamos nesse processo, né, Jean, de santificação. Vai ser muito bom e quem sabe muito em breve aí a glorificação também. Boa noite, Jean, é com você aí a palavra. Maravilha, muito bem, uma ótima noite de domingo para você, uma feliz semana, que Deus aí na sua infinita misericórdia possa se inclinar sobre a sua vida, sobre a sua família de forma tremenda e poderosa. Tudo bem, Dates? Firme e forte aqui. Olá, Luiz. Firme e forte. Firme nas promessas, né? É um tema maravilhoso, a gente vem aí aos domingos numa crescente. Falamos algum tempo atrás sobre os sinais da volta de Jesus, sobre a volta de Jesus, sobre a ressurreição, sobre o milênio. Domingo passado nós conversamos sobre o juízo de Deus, onde a palavra de Deus nos ensinou que em algum momento no milênio, nesse período pós-volta de Jesus, haverá um grande tribunal, um grande julgamento, onde todas as ações, todos os atos, todos os pensamentos serão levados, apresentados diante do universo, né? Onde o caráter de Deus será vindicado de uma vez por todas. E dentro desse aspecto, nós queremos conversar hoje, na Palavra de Deus, o que a Palavra de Deus nos ensina sobre a santificação. Nós aprendemos que por ocasião do Calvário, na morte de Jesus, nós recebemos a salvação. Por ocasião da volta de Jesus Cristo, aqueles que estiverem preparados receberão a glorificação. E nesse espaço de tempo entre a salvação e a glorificação, existe o processo da santificação. E a santificação é um processo de uma vida inteira, Ismael. E glórias a Deus por isso. Isso significa que a cada dia, a cada momento, Isaac, nós temos a oportunidade de exercermos, né, de desenvolvermos a nossa salvação através da nossa santificação. E essa é uma obra promovida unicamente pelo Espírito Santo, né? Quando a gente convida o Espírito Santo e se qualifica para que o Espírito Santo possa realmente habitar em nossa vida, o fruto do Espírito então se manifesta: amor, bondade, benignidade, paciência, né? E a santificação começa a exercer sobre nós algo palpável, algo que pontua, Ismael, o nosso pensamento, o nosso comportamento, a nossa vida. Dito isso, Luiz, no livro de João é o 4º livro do Novo Testamento, João capítulo 17, versículo 17, traz ali uma oração feita por Jesus. E nesta oração, Luiz, primeira pergunta que surge: o que Jesus fez pelos discípulos? João 17, versículo 17. Lá fala o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na tradução Nova BT, diga assim: consagra-os na verdade, né? Fundamenta-os na verdade.
E isso é maravilhoso, Isaac. A gente já falou isso várias vezes aqui. A verdade do homem é uma verdade relativa, né? Se interessa é verdade, se não interessa é mentira. Mas a verdade de Deus, Rosa Mires, é uma verdade absoluta. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. E é nesta verdade, Luiz Fernando, que Jesus nos convida, mediante o poder de Deus e a ação do Espírito Santo, que nós vivamos, que é a santificação, e essa santificação ela provém unicamente da palavra de Deus. Glórias a Deus por isso, né, Isaac? Se fosse da palavra do homem, poderia criar alguns problemas, né, Isaac? É verdade. Então, Poderia não, né? Hoje já é criado hoje, né? Quando o homem tenta interferir e criar tudo do seu jeito, né? é verdade, né? Então, é o assim diz o Senhor, né, Luiz? E no nosso comentário aqui, Luiz, olha só que interessante. Vou pedir que você leia pra gente. O que fala aí pra gente, por favor? Quando estudamos a palavra de Deus, a verdade, o Espírito Santo atua no coração e nos ajuda a purificar tudo o que não é santificado. É o Espírito que nos convence do pecado e nos transforma à imagem e semelhança de Cristo. Isto é a santificação. Como é que é, Luiz? Eu gostaria que você repetisse aí A segunda parte? A segunda parte, por favor. É o Espírito que nos convence do pecado e nos transforma à imagem e semelhança de Cristo. Isso é a santificação. Isaac, quando então eu estudo a palavra de Deus, nesse momento nós estamos tendo o privilégio de estudarmos a palavra de Deus, que é a verdade. O Espírito Santo então ele encontra uma possibilidade, uma oportunidade de atuar no nosso coração. E a partir desse processo que tem que ser diário, Rosinalva, diário. Por isso que santificação é coisa de uma vida inteira, tem que ser diário. Esse processo vai trazendo à nossa vida mudanças, né? E essas mudanças são chamadas de santificação. E quando você vai lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, 24 e 25, Ismael, fala assim, ó: mas o fruto do Espírito Santo, ou seja, quando o Espírito Santo começa a atuar na minha vida, quando através do estudo da palavra de Deus eu permito que o Espírito Santo molde o meu pensamento, o meu comportamento, as minhas palavras, a minha ação, ele produz o fruto. E o fruto é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, misericórdia, generosidade, bondade e fidelidade. Mansidão também, Isaac. Mansidão também. E, pasme você, o domínio próprio. Esse é o grande desafio, né, Ismael? Às vezes eu converso com o Ismael e a gente está sempre falando aquilo que não é para fazer, a gente às vezes está fazendo aquilo que é para fazer, a gente vai, né, procrastinando. E aqui diz que o Espírito Santo, quando eu busco, Isaac, através do estudo da palavra, a presença de Deus, o Espírito Santo ele vai trabalhando isso na minha vida. E olha só, aqui diz assim: contra essas coisas não existe lei. Por quê? Porque você agora está debaixo daquilo que Deus espera para mim e para você. Santificação. E aí, Isaac, disposto a... É interessante que o Luiz até leu aqui que no nosso comentário, que fala que é o Espírito que nos convence do pecado e transforma a imagem e semelhança de Cristo. Ou seja, a questão dos frutos do Espírito é uma consequência de que, para a gente poder chegar no patamar, assim, nós como seguidores de Jesus, nós temos que ser parecidos com Ele. E conforme as pessoas vão vendo essas mudanças na nossa vida, que as pessoas vão vendo que na nossa vida tem os frutos do Espírito, que é a benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão, todos esses frutos. Poxa vida, esse rapaz aí foi... O que aconteceu com esse rapaz? Eu quero saber, eu quero conhecer alguma coisa assim, né? Então, essa é uma oportunidade, às vezes, do nosso testemunho vivo, da nossa vida, a gente explicar para as pessoas, existe um Jesus que ele transforma a nossa vida. Mas, além disso, existe um Espírito também transformador, o Espírito Santo, o Espírito de Deus,
é só você se abrir assim, dar o seu start, Estender a mão, na verdade. estender a mão, que você consegue. Só se você querer, se você consegue, na verdade. Então, é o Espírito que nos convence. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que nós possamos ter uma semelhança. Porque, infelizmente, quando estivermos aqui, não vamos ter a mesma imagem de Jesus, assim, o mesmo patamar. Mas nós conseguimos alcançar a semelhança nas atitudes, no pensar, no caráter de Jesus, não é verdade? É por isso que Deus quer a gente agora. Tem muitas pessoas que falam assim, não, mas eu vou primeiro me tornar digno de chegar até Deus. Não, meu querido. Primeiro você vai até Deus, você aceita Ele, que aí sim o Espírito vai transformar você e as suas ações de acordo com o que é correto. Esse processo de transformação é diário, né? Através do Espírito, Diário, né? não por si só. Você precisa do Espírito para poder ter esse processo. Então assim, vá do jeito que você está. O Espírito vai fazer a transformação. E o Ismael falou uma coisa interessante, Rosa, isso é coisa de uma vida inteira, né? Às vezes a gente quer a mudança como se fosse um passe de mágica, né? E isso é um processo diário através do Espírito Santo. E no mesmo capítulo 5 de Gálatas, quando você lê o versículo 25 e 26, fala assim, ó: uma vez que vivemos pelo Espírito Santo, sigamos a direção do Espírito Santo em todas as áreas de nossa vida. Percebe, Ismael? Não basta somente estar cheio do Espírito Santo, você tem que ser obediente, né? Você tem que pontuar a sua vida. E no versículo 26, Isaac fala assim, não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Então, ao invés de nós trabalharmos por nós mesmos, permitamos que através da palavra de Deus, nessa noite, no decorrer da semana, que o Espírito Santo possa tomar conta da nossa mente, dos nossos hábitos, dos nossos desejos, para que na nossa vida, a partir de agora, possa refletir o caráter de um Deus maravilhoso. Santificação. Isaac, o apóstolo Paulo, ele dentro dessa proposta, dentro disso que nós conversamos aqui, ele tinha um desejo muito grande de apresentar a nós a vontade de Deus para nós. Então Paulo, no seu ministério, o apóstolo Paulo, o pastor Paulo, no seu ministério, ele tinha sempre, Luiz, uma palavra de exortação aonde ele apresentava qual que era o plano, qual que era o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, não só no passado, mas hoje também, Ismael. E você vai encontrar essa declaração de Paulo sobre o desejo de Deus para nós nesta noite, você vai encontrar lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 1 a 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 1 a 4. Pode ler. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como nós recebestes, e quanto à maneira por que deveis viver, agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Que coisa maravilhosa. Eu peguei aqui na nova versão transformadora, né? E Paulo fala assim: finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vocês vivam para agradar a Deus conforme lhes foi instruídos. E nessa noite, Geração 7 está reverberando a palavra de Paulo nessa noite, dizendo: você que tem nos acompanhado, você que tem nos ouvido, nós estamos aqui pedindo e incentivando em nome do Senhor Jesus
Que a vida de vocês seja uma vida de agradar a Deus, Isaac, conforme a palavra de Deus tem nos orientado durante todos esses meses. Então, que o teu falar, que o teu comportamento, que a tua atitude possa ser uma vida que traga alegria ao coração de Jesus. Ah, Jean, mas nessa noite ou nesse dia eu chutei a canela do meu esposo. Não tem problema, a gente pede perdão a Deus, né, Ismael? E a gente se movimenta. Por isso que santificação... Não chutar mais, né, Vaz? Não chutar mais. Por isso que santificação é coisa de uma vida inteira, Luísa. Né? Porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos realmente, mas isso tem que ser proveniente do poder de Deus na nossa vida, percebe? E aqui no versículo 2, Paulo diz assim, pois vocês devem se lembrar das instruções que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. Por isso que a gente sempre fala, anota aí, marca na sua Bíblia, né? Por quê? Porque é a palavra de Deus que traz autoridade sobre a vida de vocês. Não é o que o Ismael fala, não é o que o Jean fala, o Luiz ou o Isaac, é o que o assim diz o Senhor apresenta. E nessa noite, Deus está dizendo não só para vocês, mas para nós aqui também, que a nossa vida deve ser uma vida a fim de agradar o nome do nosso Deus maravilhoso. E isso é unicamente através do estudo da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. E aí, Vaso? Maravilha, Jean. Tema maravilhoso, gostoso, né? Porque a gente fala desse processo aí de santificação. Jean, só mandar um abraço aqui pra Digenilda, que tá com a gente aqui. Digenilda. Entrou Hello Vasos de Ouro, como ela sempre entra, carinhosamente. Graça e paz, bom estudo e aprendizado para todos nós. Que Deus cuide. Então ela entrou aqui mandando aquele recadinho de sempre. Também vi, Rosinalva também entrou aqui, falou que tava com saudade. Ela tava com saudade da live, viu? Porque ela andou viajando por aí com o Marcião, aproveitando aí uma segunda lua de mel, não sei, tô brincando aqui, mas andou viajando aí com o Marcião, foi bênção e agora tá aqui com a gente, tava com saudade. Inclusive, lembrando, parece que no próximo encontro com o pastor, a visita com a Rosinalva? Digenilda, né? Vamos breve ver, aí, vamos marcando aí. Consegue fazer os dois. É verdade, quem sabe a gente consegue chegar mais cedo aí e fazer as duas visitas no mesmo dia. Mandar um abraço rapidinho também, Jean, para a Regiane que tá aqui com a gente. Entrou aqui, Regiane Pádua, né? Entrou aqui, tá com a gente também. Olá, boa noite, amigos. Carlos. É o Carlos, tá aqui, ó. O Carlos, eu acabei de falar com ele no WhatsApp, mandei um link pra ele aqui, ele entrou aqui mesmo. O Carlos, eu encontrei com ele no mercado. Adventista, sua esposa, eles foram lá na igreja já algumas vezes. Moram aqui na Barra. Um forte abraço pra você, meu amigo. Que bom ter você aqui, viu? E um abraço pra sua esposa também, tá com a gente aí. Seus filhos, tá bom? Deus abençoe. Fica com a gente nessa live que tá bem legal, o tema de hoje tá bem gostoso. Eu queria mandar um abraço também aí, Jean. Um abraço não, na verdade, só fazer um comentário aqui da irmã Rosa, que ela recebeu a visita lá, falou que foi muito bom, conheceu lá o Joilson, a Miranda, a dona Maria Rosa, que eu acho que é a mãe da Miranda, que é uma pessoa maravilhosa também, e foi uma visita muito boa. Então, a extensão da geração 7 lá em São Paulo, né, com os nossos amigos lá que visitou, foi uma bênção, tá bom? Muito bom. Continua aí, Vaso, é com você. E você que deseja receber uma visita virtual da geração 7, né? Digita aí nos seus comentários, Ismael, eu gostaria de estar participando desse momento. Nós vamos estar agendando com vocês. Já, desculpa rapidinho. E a Rosinalva acabou de confirmar que ela já se inscreveu lá no canal do YouTube. Se você não se inscreveu, o Luiz vai mandar o link aqui agora. Se inscreve lá que é muito importante. Legal, seja bem-vindo a essa live da geração 7. Para nós é uma alegria muito grande ter a sua companhia. Tema de hoje, o que Jesus nos ensinou, o que a palavra de Deus nos apresenta sobre o processo da santificação. Então nós aprendemos aqui, Isaac, que a santificação ela é proveniente da ação unicamente do Espírito Santo. E isso através do estudo da palavra de Deus. E a vontade de Deus é que eu e você vivamos uma vida realmente, Luz, uma vida pontuada, uma vida fincada, uma vida cravada no centro da vontade desse Deus maravilhoso. E dentro desse aspecto, Ismael, Jesus ele usa uma metáfora, né? Jesus nos evangelhos ele usa várias metáforas, né? Eu sou a porta, né? Eu sou o pão, né? E nesse caso ele se apresenta como uma parreira, né? Entre aspas, um pé de uva, uma videira. E eu vou pedir para o Luiz ler para a gente livro de João, quarto livro no Novo Testamento, João, capítulo 15,
versículos 5 e 7. E eu quero que você preste bem atenção. Você que está tentando ser vitorioso sozinho, você que está cansado de tentar e fracassar, talvez esteja aí o motivo da sua derrota. Então preste bem atenção. João capítulo 15, versículos 5 a 7. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 7. 6 e 7, mas por favor. No 6, então. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, 6 e 7, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso é sensacional, Ismael. Porque a maior tragédia do ser humano, de Genildo, é achar que ele, por si próprio, pode se tornar bom. E nós já estudamos aqui várias vezes, a palavra de Deus apresentou para a gente várias vezes que todos pecaram, todos carecem da glória, da misericórdia, do perdão de Deus. Romanos 3:23. E aqui no livro de João, Isaac, Jesus está dando uma declaração pública. Ele está dizendo assim para você nessa noite, Luísa. Luísa, eu, Jesus, sou a videira. Eu sou o pé de uva. E vocês são os ramos. Esse ramo que permanece em mim e eu nele, percebe? É uma via de mão dupla. Tem que haver uma resposta do humano em relação à dádiva do divino. Esse que permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa nenhuma. Mas aquele que não permanece em mim, Ismael, por exemplo, você tem uma árvore na sua casa, uma planta. Se você arranca um galinho, aquele galinho morre, Isaac. Não é assim, é o processo. Porque a vida está na árvore, na planta, na raiz. E a mesma coisa acontece na nossa vida espiritual. Quanta gente hoje, Luiz, seco, morto espiritualmente, porque ao invés de continuar agarrado com Jesus, Isaac, prefere viver em cima daquilo que ele acha, daquilo que ele pensa. E nessa noite Jesus está nos convidando, queridos, a permanecer nele. E o versículo 7, né, Luiz? Ele fala: se você, Jean, permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, porque não basta somente, Ismael, ser ouvinte da palavra, tem que ser praticante. Tiago fala isso. E Jesus está dizendo: Ismael, se você permanecer em mim e a minha palavra tiver poder sobre a tua vida, você pedirá o que quiser. Quando você não pratica, já você dá até um mau testemunho, porque você fala de uma coisa e não vive. E aí não vive. Como que a pessoa vai querer ser um cristão também, né? Então, você acaba dando um mau testemunho e sendo uma pedra de tropeço. Então, viva aquilo que você prega. Isso é importante. É fácil? Não, não é fácil, mas é isso que a gente está falando. É um processo de santificação. E através de Jesus. Através de Jesus. Vai chegar uma hora que você muda. As pessoas começam a perceber que você está diferente, né? Então, é através de Jesus. Unicamente por Jesus. Porque por nós mesmos, a gente tá indo cada vez pro caminho pior, né, Vaz? Eu quero dizer para você nessa noite, na autoridade que a palavra de Deus me confere, que a minha luta e a sua luta não é vencer pecados, não. A gente vai estar sempre fracassando. A nossa luta é se aproximar de Jesus, porque através de Jesus, né? Através de Jesus que nós vamos ser vitoriosos, e glórias a Deus por isso. Fala, Luiz, por favor. Eu ia te perguntar assim, e como que a gente faz hoje para se manter conectado a essa videira maravilhosa? Que foi o que nós estudamos antes. Santifica-os na palavra, né? Através da palavra de Deus, através da oração, através da comunhão. Isso, né? Você vê, nós estamos aqui na mesa, Isaac, o pão está sendo partido. Ele está sendo compartilhado. É exatamente, né? O que o nosso guia de estudos fala, que é nesse exato momento, enquanto nós aqui estamos estudando a Bíblia, nós estamos conectados à videira. Na verdade, porque a gente está aqui. A gente abriu a palavra de Deus, a gente está estudando a palavra de Deus, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós abrimos aqui. Então,
você que está em casa, você que está aí abrindo sua Bíblia, seu smartphone, acompanhando com a gente, você também está conectado, mas não basta apenas escutar, tem que colocar em prática também, não é isso? E o Isaac falou uma coisa capital. Às vezes, você já está tanto tempo na presença de Deus, você conhece tanto a palavra de Deus, que você começa a achar que você já não tem mais necessidade de estudar. Isso aí eu já sei, eu já conheço. Isso é muito comum, muito comum. Não, eu já conheço. Ih, rapaz, eu tô careca de saber. E aí começa a se desvincular da videira que é Jesus. Por isso que a gente repete mais uma vez: santificação, de Genilda, é um processo de vida inteira. É hoje. Então não importa, Rosa, se você tem um grande conhecimento ou um pequeno conhecimento, a necessidade de estar com Jesus continua sendo a mesma. Por quê? Porque a palavra de Deus, o próprio diabo, que antes era Lúcifer, um anjo de luz, vivia no céu, na presença de Deus, ele mesmo com todo o conhecimento, quando ele se afastou de Deus, ele começou a morrer, Ismael. E aí o que veio? Veio o orgulho, veio a mentira, veio o engano. Então, o apelo que eu faço a você nessa noite, seja você conhecedor ou pouco conhecedor da palavra, primeiro passo, se volte para Jesus. Porque é unicamente em Jesus e através de Jesus que nós podemos ser vencedores. Temos alguém aí, Ismael? Algum comentário? E a Rosinalva, ela disse o seguinte, que inclusive ela já pegou um pedacinho desse pão aqui e está praticando aqui na vida dela, né? Glórias a Deus por isso. A Rosinalva é uma pessoa muito querida, começou a assistir a live com a gente aqui no começo, né, Jean? E a Rosinalva, a título de curiosidade, ela tem um caderno onde ela vai anotando. E eu aconselho a você que também faça o mesmo, né? Cada versículo que nós falamos aqui, às vezes você ainda não tem aquela habilidade de poder manusear a Bíblia, mas anota no papel e depois confira se o que foi dito aqui realmente está escrito. Isso é fundamental, né? Repita esse estudo, revisa esse estudo, até que essa palavra realmente ela tenha poder sobre a sua vida. E comece a colocar em prática, né? Porque já que você está falando da Rosinalva, teve vezes aqui que ela deu testemunha que a gente viu mesmo ela colocando em prática a palavra de Deus. Então isso é muito bom, Jean. Isso faz muita diferença. Porque a gente tem uma tendência para o mal, a gente tem uma tendência para o pecado. Então se você não alimentar isso na prática, não adianta. Às vezes eu assisto uns vídeos aqui, umas coisas de trabalho, e aí eu percebo que não valeu nada. Se eu não colocar isso em prática, não adianta nada. Para você ter a mudança, você tem que praticar. Não tem jeito. Isso tem que ser uma verdade, né? E eu louvo a Deus, Ismael, porque nessa noite, você, eu e você somos os privilegiados. Em meio a 210 milhões de brasileiros, Deus olhou para você, Deus apontou você, Deus chamou você para uma vida de santificação. Glórias a Deus por isso. Nessa noite, querido amigo, querida amiga, você que me assiste, não importa quem seja você, não importa quão longe você tenha andado de Jesus, Deus não precisa do teu passado para projetar o teu futuro. Deus está pedindo o teu hoje. Nessa noite, Deus está convidando Jean, Ismael, Luiz, Isaac, você a sair de uma vida ordinária a fim de contemplar o extraordinário através do poder dele na nossa vida. Deus está nos convidando, Isaac, a sair de uma vida de teorias, porque tem muita gente que conhece demais a palavra, mas a palavra não tem poder na vida. Conhece tanto que não serve para nada. Continua aí. Tem que praticar, tem que compartilhar, inclusive, né, Jean? Porque uma das visitas a visita que nós fizemos com a Rosa Mires, uma das coisas importantes que o pastor disse: Rosa, você já aprendeu muita coisa aqui, compartilha isso também. E aí ela já falou que vou fazer isso, Jean, no sentido de que vai praticar também a palavra. Amém. Então isso é importante, anotar os versos, para depois você pesquisar, ver se é isso mesmo, né, que foi falado, relembrar, né? Tá sempre relembrando para poder colocar em prática, né? Acho que a grande diferença aí, o grande X da questão é assim, não importa se o conhecimento é pouco ou é muito, é o que você faz com ele, né? Você pode ter esse conhecimento só em você pode compartilhar ele, né? E transformar a vida de várias pessoas.
Não é você só ter, realmente, você tem que praticar. É que sempre fala, é o movimentar, né? Sair do estar parado, começar a movimentar. É isso aí, seja bem-vindo, Geração 7, tema de hoje, o que a Palavra de Deus nos ensina sobre santificação, né, Ismael? Fala, Vaso, glorifica o teu Deus aí, o que Deus tem feito na tua vida, né? Eu tô feliz, Vaso, que você tá falando aí, eu tô animado aqui. Grande alegria glórias aqui no inundou cantinho. o nosso coração, né, Amém, Vaso? amém. Porque... A Rosinalda disse, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glórias a Deus por isso, glórias a Deus por isso. E é por isso que nessa noite, queridos, nós estamos aqui nos movimentando a palavra de Deus e unicamente pela palavra, Célia. Hoje eu tive um privilégio de conversar um pouquinho com a Célia, né? E a Célia realmente, ela tem que marcar um dia para vir aqui, né, Luiz? Ela está nos devendo. É uma mulher sábia, é uma mulher que tem procurado permitir que a palavra seja viva na vida dela, né? E isso é essencial, isso é fundamental para nós sermos vencedores. E é justamente disso que trata, Isaac, a pergunta 4. E talvez as pessoas estejam aí pensando, mas Jean, para que é necessário a santificação? Jesus já não me salvou na cruz do Calvário? Uma vez salvo, salvo para sempre? Para que esse processo de santificação? E é justamente sobre isso que Paulo trata no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 13 e 14. Hebreus, anota aí, se não dá tempo de procurar, escreve aí, pega uma caneta, Hebreus, capítulo 12, versículo 13 e 14. Por que Geração 7? Por que o Jean? Por que o Isaac? Por que o Ismael, Luiz? Por que você precisa da santificação na sua vida? Isaac, por favor. Diz assim: e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí, Datis, eu estou pegando aqui na nova versão transformadora para você comentar. Deixa eu pegar aqui que ela tem uma linguagem mais atual, né? Aqui fala assim, Datis: façam caminhos retos para os seus pés. Ou seja, né, Ismael? Para de andar de forma torta, né? A fim de que os mancos não caiam. Ou seja, através do meu testemunho, que eu não leve outras pessoas a fracassar. Percebe? As obras não têm poder de salvação na minha vida, porque eu sou salvo pela graça, mas elas podem servir de salvação ou de perdição à vida de outras pessoas. Então Paulo está dizendo, Jean, meu amigo, anda de maneira correta. Por quê? Porque se você andar de forma torta, você pode levar outras pessoas, os seus filhos podem, né? Sua família, seus amigos, né? A andarem também de forma errada. Mas sejam fortalecidos, ou seja, ao invés de você dar um mau testemunho para essas pessoas, que através do seu comportamento você fortaleça a fé dessas pessoas. Isaac, o chicote estala, meu brother. Certeza. Mas ele estala por quê? Porque a gente não quer isso, Isaac. A gente diz, cada um com o seu problema, não é assim? Caim falou para Abel, por acaso eu sou guardador do meu irmão? É sim, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que nós temos uma responsabilidade, sim, sobre aqueles que nos cercam. Não à toa que Jesus diz, né? Ide e fazei discípulos e ensinai. E ensinai, né? Fala, Varão. Tem responsabilidade, né, Jean? Porque se você tem um conhecimento, você tem que compartilhar. Porque se a pessoa ela vai para um buraco, ela vai para um caminho errado, é porque ela não tem conhecimento suficiente. Às vezes ela não tem nem a esperança, não sabe nem que existe essa possibilidade, né? Hoje eu postei lá no meu Facebook, no meu Instagram. Você acredita que Jesus vai voltar? Coloquei uma figura lá, que eu quero ver o que as pessoas vão comentar. Porque tem muita gente que não sabe, Jean. Tem muita gente que não sabe que Jesus vai voltar. Tem muita gente que não sabe que existe uma outra possibilidade de você viver após a morte. Nós falamos sobre esse tema aqui, do assunto da vida, como que será o processo depois da morte. Esse estudo está disponível aqui no nosso canal do YouTube, você pode clicar lá e olhar, e tem também aqui no Facebook. As pessoas não sabem disso. E eu sou responsável. Ismael, mas por que você não falou nada pro teu vizinho que estava lá no momento que ele estava? Eu sou responsável também. É verdade. Isso é importante, né? E Paulo aqui, Isaac, no versículo 14, ele fala assim, esforcem-se, porque ele sabe que não é fácil. Ele sabe que não é fácil. Esforcem-se para viver em paz com todos. Interessante que ele não está dizendo, Ismael, que você tem que viver de abraços e
beijos e abraços com todos. Não, tem pessoas que nós temos, às vezes são pessoas de dificuldade, relacionamento tal, mas Paulo fala, aquilo que depende de você, viva em paz com todos. E procure, agora preste bem atenção, Rosa, procure ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ismael, quando se trata do ser humano e fala-se santo, significa o quê? É uma vida sem pecados, imperfeito, tal? É exatamente esse processo que a gente está falando da santificação, né? Ser santo, na verdade, é ser separado para Deus, é tentar, é buscar, estar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Através de Deus. Através de Deus. E é um processo de santificação. Já está falando de santo, né? O Ismael, e diz que sem isso ninguém verá a Deus. Ou seja, para que você possa estar ali diante do juízo de Deus de forma bacana, né, cabeça erguida, o processo da santificação, ele é determinante, ele é fundamental. Ninguém vai ser glorificado sem ter passado conta própria, pela né, santificação. Tem que fazer entrega. Tem que ter entrega, tem que ter mudança. Tem que ter mudança, né? Exatamente isso que fala nosso estudo aqui, nosso guia. Diz assim, ó, ser santo é ser separado do mundo para Deus. Logo, a santificação não é uma simples melhora do nosso comportamento moral ou boas ações sociais. A santificação bíblica é viver os princípios do reino de Deus motivado pela operação constante do Espírito Santo em nós. Essa operação tem um objetivo, a honra e a glória de Deus. Então, veja bem, Isaac, não basta somente eu só fazer caridades. Existem pessoas excepcionais, mas que negam o poder de Deus na vida delas. Acham que é pelo poder que elas têm, pelo dinheiro que elas têm, porque elas são... Percebe? Então, o comentário está dizendo que a santificação que Deus espera de mim e de você é aquela que provém do Espírito Santo, Luiz. Porque senão, só somente obras. E obras sem fé, elas são mortas. Mortas. Então, não adianta, você pode fazer um monte de coisas, mas se essas coisas não forem provenientes da ação de Deus, elas não têm valia. Elas não têm valia. E é por isso que nessa noite, para pensar, olha que privilégio. A sala do trono de Deus está sendo aberta para mim e para você, para que pela fé a gente possa aqui se jogar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, eu não consigo, mas eu quero, me ajuda, transforma a minha vida, santifica os meus pensamentos, as minhas atitudes, santifica a forma como eu tenho tratado o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, os meus vizinhos, aquele colega do trabalho que vive me espezinhando, me dê amor por ele, tenha misericórdia dele. Percebe que o processo é complicado, ele é difícil. Se não for por Deus, Ismael, a gente não consegue. Justamente, Jean, que a fé sem obra é morta, né? Então, é justamente para que o ser humano não se glorie por si mesmo, que eu dei 1 tonelada, 2, 3 toneladas de alimento e tal, e tá tudo certo, e ignore a Deus. Tudo provém de Deus, Vaza. Tudo provém de Deus. Então a gente tem que reconhecer que é Deus que é o provedor de todas as coisas, né? Então não adianta, o ser humano ele tem que reconhecer a bondade de Deus a todo tempo. Que maravilha, né? Que maravilha. Aqui no comentário da lição 5, Isaac diz assim, ó: se justificação é aquilo que Deus faz por nós, santificação é aquilo que Deus faz em nós. Então, quando eu aceito o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário em minha vida, isso se chama justificação pela fé. Você não se torna justo, você é declarado justo. Percebe? A justiça de Jesus, ela agora é colocada sobre mim. Isso é justificação pela fé. Então, se justificação é aquilo que Deus faz em mim, a santificação... Se justificação é aquilo que Deus faz por nós, porque Jesus morreu na cruz do Calvário em meu lugar, e agora eu aceito esse sacrifício em minha vida, a santificação é aquilo que Deus faz em nós. Então, tanto a
salvação, como a justificação, como a glorificação, são atos provenientes de Deus, Isaac. Unicamente de Deus. E aí, Isaac, embora não exista nenhum mérito humano, porque Isaías diz que a minha justiça é como se fosse trapos de imundícia. Embora não há nenhum mérito humano nessa obra de santificação, nesse processo de santificação, essa mesma santificação, Ismael, exige de mim, de vocês e de você. Como é que é, Vaso? Fala aí, Vaso. Ministra nossos corações. Uma entrega, né, Vaso? Tem que ter... Parcial, Ismael. Completa. Completa. Isso envolve o que, Ismael? A minha mente. Minha mente, os meus hábitos, minhas atitudes. Meu vestuário, a minha alimentação, meu linguajar. Aquilo que eu assisto, aquilo que eu leio, tudo isso, né, Vaso? Isso é o processo da santificação. É isso que vai fazer a diferença. Não adianta você assistir um culto aqui, uma live, ou ler a Bíblia de vez em quando e sua vida ser completamente torta. O que Deus quer fazer por você é uma mudança completa, uma entrega completa. E aí ele diz na palavra dele que ele pode tirar o teu coração de pedra e te dar um novo coração, um coração de carne, um coração colocar o Espírito Santo para você cumprir o propósito dele, que é também fazer outros discípulos, para que também sejam transformados e que ele transforme outros, e assim a gente consiga alcançar o máximo de pessoas para voltar ao plano inicial de Deus, que é a salvação e a vida eterna, né, Vaso? E nesse processo, Luiz, mais uma vez determinante a resposta do humano em relação à dádiva do divino, porque o efetuar está em Deus, mas eu tenho que querer. Como assim, Jean? Existe a parte de Deus, mas existe a minha parte nesse processo. Não adianta eu agora aqui, eu falo assim, não, eu vou colocar aqui um copo de veneno aqui na minha frente e Deus vai me dar força para não... Poxa vida, né? Se afasta disso, joga fora, né? Se você sabe que aquilo ali é um ponto de derrota para a sua vida, você tem que se movimentar para que aquilo não aconteça, e Deus vai te dar força para você se libertar disso. Então, eu conheço algumas pessoas que elas querem que você entre na batalha por elas, mas elas mesmas não querem entrar nessa batalha. Sabe aquela pessoa que você passa, muito comum, você passa na rua, ô Jean, tudo bem, tal. Cara, ora por mim. Aí eu falo assim, posso passar na sua casa para orar com você? Rapaz, eu tô tão corrido, eu tô com a vida apurada. Jean, ora por mim. Vamos comigo na igreja para a gente orar junto. Rapaz, eu tô... Percebe? Então, queridos, tem que haver uma resposta do humano em relação à dádiva do divino. Eu quero que Deus transforme a minha vida, Ismael, mas eu continuo me detendo em situações que eu sei que eu não deveria estar ali. Eu continuo vendo e ouvindo e frequentando situações, Isaac, que eu sei que aquilo não é da parte de Deus. Não, porque Deus falou que vai transformar a minha vida. Querido, Deus, só para finalizar, não tentarás o Senhor teu Deus. Lembra da história lá, Ismael? Quando o diabo levou Jesus, João, capítulo 4, se eu não me engano, levou Jesus lá na ponta mais alta do templo. O diabo levou Jesus lá na ponta mais alta do templo, e o diabo falou assim, Jesus... No Salmo 91, a palavra de Deus diz que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Então, Jesus, se jogue daqui, porque os anjos vão te proteger. A resposta de Jesus foi justamente essa: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, às vezes, Ismael, a gente como cristão, a gente tenta a Deus. Poxa, Luiz, você sabe que Deus já pediu para você não roubar. Por que você continua roubando? Você sabe que o cigarro faz mal à sua saúde e o corpo é o templo do Espírito Santo. Por que você insiste em fumar? Você sabe que a pornografia, ela vai destruir a sua vida, ela vai destruir o seu casamento. Por que você continua ainda acessando determinadas situações, assistindo determinadas situações? Percebe, Ismael? Então, Deus quer transformar a minha vida, Deus quer santificar a minha vida, mas, como diz aqui o nosso comentário, diz assim, embora não exista nenhum mérito humano nessa obra, a santificação exige
de cada pessoa uma entrega completa e diária à vontade de Deus e o afastamento de hábitos e atitudes que levam à prática do pecado. Fala, Val. Sabe o que é, Jean? É assim, eu ia perguntar. Eu acho que acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui são maduros, já se apaixonaram um dia, já amou alguém. Vaso, é prazeroso demais quando você tem aqui, sabe que você tem um encontro com uma pessoa, nossa, eu vou encontrar minha amada hoje, meu amado e tal. Sabe aquele sentimento que falta explodir teu coração, acelera, né? Acelera, e você não vê a hora quando você vê aquela pessoa. Vaso, Deus não quer robô, Vaso. Deus poderia pegar a pessoa e transformar em um robô programado para fazer simplesmente aquilo que ele quer. Mas não existe nada melhor do que o prazer do amor, Vaso. A obediência, né? Isso é algo indizível, não tem explicação. Então Deus, ele quer que você reconheça isso, que você passe uma vida de eternidade com prazer. Interessante, o prazer Vaso, é algo você assim falou, que não tem limite, Vaso. Por exemplo, não, continua com o microfone. Existem coisas que talvez você goste de fazer, coisas boas, Sim. que de repente a sua esposa, vamos uma comida, né? Que de repente a Camila não curte. Sim. E você alguma vez já deixou de fazer algo porque você ama a sua esposa, você não quis chateá-la, tal. Com certeza. E na vida espiritual é a mesma coisa, Exatamente, né, Vaso. Se você ama, e tem um testemunho que eu acho que eu já até comentei em algum momento aqui, talvez no início das lives, é de um pastor chamado Alejandro Bulhon, que ele não gostava de mamão, né? Ele não gostava de mamão. Só que ele gostava de uma pessoa. Ele passou a amar uma pessoa, né? Com uma vida diária ali, no relacionamento e tudo mais. No dia do casamento, na primeira manhã do casamento lá, depois da lua de mel, o que ela fez pra ele de manhã, de café da manhã? Mamão. Uma mesa repleta de mamão, suco de mamão, pedaço de mamão, salada com mamão e tudo mais. Um monte de coisa com mamão, Isaac. E aí ele pegou e comeu aquilo ali, pra não desagradar a pessoa que amava. E aí no dia seguinte, ele falou, acho que foi só esse dia e tal. Mamão de novo. E no terceiro dia, mamão. E ele não tinha coragem de falar, né? Que ele não gostava de mamão, mas ele passou a amar o mamão também, porque ele amava a esposa. E assim, foi uma coisa foi um processo, já. E ele começou a perceber o sabor do mamão, que realmente era bom. E aí no final da história ele fala o seguinte, que ele não saía de casa pra fazer uma pregação, alguma coisa, sem levar um pedaço de mamão. Provavelmente, gente, quando ele comia aquele mamão assim, ele ficava imaginando do café da manhã ali, a esposa, como é agradável. E é isso que Deus quer fazer com a gente, que a gente viva uma vida de relacionamento e deixe alguns hábitos ruins por amor a Ele, né? Por amor a Ele. E é isso que a gente vai fazer. E estamos fazendo diariamente, né, gente? Ronalva, você que gosta de cozinhar, você sabe que eu tive uma história similar. Quando eu casei com a Nalva fez um picadinho, sabe, assim, era espetáculo no osso, rapaz, né? Eu apaixonado, elogiei e tal. Só que aí, amiguinha, no dia seguinte, picadinho de novo. No outro dia, picadinho. Mamãe, picadinho. Chegou uma hora que eu falei, amor, eu te amo, mas eu continuo gostando do picadinho, mas não aguentei mais. Eu falei, poxa vida. Mas por quê, Mazinho? Porque ela queria me agradar. Queria te agradar. Como eu gostei, né? E a vida espiritual é assim. Tu foi falar, né? Vaz? E a gente vai. Fala, Vaz. Não, eu fiz um comentário aqui, ó, do que a gente tava falando antes aí, né? Isso é uma coisa tão individual. Que eu tava falando aí do relacionamento, que Deus não fez robôs, né? Tenho aprendido assim. Às vezes eu gostaria de mudar meu marido, que ele orasse como eu oro, mas que não posso mudar isso. Na verdade, tem coisas que a pessoa não pode mudar, é um processo, ela tem que mudar por ela mesma, né, Gê? Agora uma coisa que nós podemos... Seu tempo, né? Seu tempo. Cada um tem seu tempo. Agora uma coisa que ela tem que fazer, que ela deve fazer, que eu acho que é importante, é continuar orando. Muitas vezes eu acordei de madrugada com minha mãe orando de joelhos no pé da cama, orando por a gente, intercedendo. Isso fez uma grande diferença na minha vida, Vá. Então assim, se ele perceber isso em você, Rosinalva, se ele perceber que você é diferente, que você percebe, cada mudança que você tem, cada atitude que você tem em relação a ele, com certeza ele vai querer ser igual a você também. E querer ser igual a você é também querer ser igual a Jesus, porque se você está fazendo o que Jesus fazia, ele também vai querer fazer. Então é um processo, a gente influencia as pessoas, tanto para o bem como para o mal, né, Vaso? E o processo da santificação, ela entra nessa questão justamente por conta disso, né? Digenilda tá caladinha, Vaso. Digenilda, comenta aí. Luiz, de quem é a obra de santificar? Ela é minha? Ela é da igreja? Ela é do pastor?
Claro, nós já falamos sobre isso, já respondemos aqui a todo momento, mas o que a palavra fala de forma clara sobre isso? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O que diz o apóstolo Paulo sobre de quem é a obra de santificar? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa obra de santificar de quem é, Luiz? É de Jesus Cristo, do Espírito Santo agindo na gente, é de Deus. Né? Mas o que compete a nós é darmos a oportunidade. Capítulo 3, versículo 19, diz: eis que estou à porta e bato, né? Interessante, Rosinalva. Ele não entra sem ser convidado. É preciso que a gente abra o nosso coração a fim de que ele possa fazer morada. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, graças a Deus que é por Deus, Luiz. Por quê? Porque eu sou inconstante, Luiz. Sou inconstante. Às vezes eu faço um planejamento com uma situação, 1 dia, 2 dias, 3 dias. É igual fazer ginástica, né? Caminhar. Eu acredito que muitos que estão nos assistindo já amanheceu e falou assim: não, agora eu vou caminhar, eu vou para academia, né? Eu vou parar de beber refrigerante, eu vou emagrecer, eu vou engordar, não importa. E você começa, né? Verdade, empolgado, pá, tal. Só que daqui a pouco você começa a arrumar um pretexto, acontece uma situação, você, né? Porque essa é a natureza do ser humano. Mas Deus não. Deus, Ele ama você de tal maneira a ponto de entregar o único filho dele para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu louvo a Deus, Isaac, porque Deus não desiste de mim. Porque Deus não desiste da minha família, Deus não desiste de você. E essa constância de Deus, Luiz, é o que vai promover a vitória na nossa vida, a santificação na nossa vida. Mas lembrando que o efetuar está em Deus, Ismael, mas o querer depende de nós. Acho que uma das coisas que mais está nas suas mãos, né, Vasco? Como a gente sempre fala aqui. Verdade, né? Uma das coisas que mais me encanta em Deus, assim, tudo nele me encanta, óbvio, mas é realmente esse cavalheirismo dele, né? Porque ele sabe que o que ele vai te oferecer é a melhor coisa do mundo. Mesmo se você não quiser, ele continua te oferecendo. Ele tá ali só esperando você estender a mão para ele. Como se e ele falasse assim: ah, Luiz, se você soubesse o que eu tenho preparado para você, e mesmo cara. Você falando: não, hoje eu não quero. Tudo bem. Amanhã ele tá ali do mesmo jeito. Eu vou continuar tentando. Amanhã ele tá batendo na sua porta de novo. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. E isso é fantástico, Luiz, porque Pedro fala que o nosso corpo, Paulo fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3. E Paulo fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E agora, né, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ele fala: não sabeis vocês que são santuários de Deus e o que o Espírito de Deus habita em vocês, né? E quando o Espírito Santo, concedido por Deus, habita em minha vida, de acordo com Romanos 8,4, Isaac, a gente não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque ele promove no nosso coração o fruto. Amor, bondade, paciência, misericórdia, né? E aqui, à medida que nós vamos caminhando, a nossa fé, então, Ismael, vai aumentando. E cada um no seu tempo. Porque a questão não é quem está à frente ou quem está atrás, a questão é que todos cheguem lá. Essa é a proposta de Deus, essa é a preocupação de Deus. E isso é diário. Tem dia que você amanhece com vontade de orar, com vontade de cantar, de ler a palavra de Deus. Tem dias, Ismael, que você já... ai, meu Deus, é isso, é a natureza carnal contra a natureza espiritual. Agora, o importante é que você faça. Tá com preguiça de ajoelhar para orar? Ore deitado. Olha, inclusive assim, Senhor, tô
com preguiça hoje. Sabe? Mas não Seja deixa, sincero, não né, deixa Jean? de conversar com Deus. Não deixe de falar com o seu Deus. Continuar ligado na videira, né, É verdade. Você que tem a oportunidade de congregar presencialmente, não deixe de congregar, queridos. Quando você vai lá em Hebreus, capítulo 10, esse é um verso que eu trago de cabeceira na minha vida, né? Hebreus, capítulo 10. Anota aí, Rosa, Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25, Paulo fala assim, ó: não abandone a sua congregação, a sua igreja, a sua comunidade religiosa, como tem sido o costume de alguns. Nós estamos tendo aqui com essa pandemia, eu tenho passado por algumas igrejas que tinham ali 300, 400 pessoas, hoje estão com 150 pessoas. Quando estão? Por causa da pandemia. Depois que a pandemia entrou, naquele primeiro momento, muita gente deixou, né? As igrejas foram fechadas e tal, mas quando as igrejas foram abertas, a grande maioria das pessoas não voltaram, supostamente por causa da pandemia. Mas mesmo essas pessoas que não estão congregando, elas continuam trabalhando, elas continuam no pegando mercado, condução, elas continuam indo farmácia. no mercado. Percebe então que o problema não é congregar. O problema tem que ver com o espiritual. Então, uma Paulo escolha, né, gente? com escolha. Então Paulo está dizendo para mim, para você nessa noite, olha só, se você está tendo a oportunidade, se a sua comunidade religiosa, se a sua congregação está aberta, vá presencial. Ah, Jean, mas eu assisto o culto online. Não é a mesma coisa. Deus quer que você se reúna para prestar esteja em comunhão, culto a Ele. né, Jean? Isso, para Isso faz prestar um culto a Ele. parte. E Paulo fala: Ismael, não abandone a sua congregação como tem sido o costume de alguns. Pelo contrário, você deve estimular essas pessoas, você deve exortar, você deve fazer como Geração 7 está fazendo com você nessa noite. Não deixe de congregar. Deus tem uma bênção especial na sua casa, mas Deus tem uma bênção especial na igreja. Na sua casa, Deus vem visitar você. Na igreja é você quem vai se encontrar com Deus. E Paulo fala assim, principalmente, Isaac, não deixe de congregar agora, porque o fim está se aproximando. Jesus está voltando, queridos. Jesus está voltando. Então, Luiz, não deixe de congregar. Ah, eu estou tão cansado hoje, o meu esposo não quer ir, eu vou ficar em casa, a minha esposa não quer ir. Vá você, busca o pão para sua família, depois em casa você compartilha o que você ouviu. Não deixe de ir, queridos. Isso se trata de questão de vida e morte, vida eterna, morte eterna. Talvez nesta noite, Ismael, nós estejamos falando para alguém que esteja há muito tempo sem congregar, por algum motivo, pela vida, não importa, não nos interessa. Mas a partir de agora... É você e Deus, né? É você e Deus, a partir de agora, vá. Irmão Jean, eu fico com vergonha, porque as pessoas sabem que eu caí, que eu fracassei. Problema das pessoas, queridos. Problema das pessoas. Você tem que ter vergonha de Deus, você tem que se arrepender para Deus, você tem que confessar para Deus. Vá. Tem um episódio aqui na Bíblia, né, Ismael, que diz, Isaac, que diz que entrou um camarada, né, um fariseu, um doutor da lei, um cara que não perdia um culto, um cara que dava dízimos, ofertas altíssimas, né? Toda reunião ele estava, todo evento ele estava. E aí ele chegou na igreja e falou: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como Jean, porque eu não sou como Isaac, Ismael, pica-fumo, pecadores, né? E diz que chegou um outro camarada, e a palavra de Deus diz que ele não tinha nem coragem de levantar a cabeça, Luiz. Ele falou: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, mas, por favor, não desista de mim. E Luísa, Jesus falou que, diferente do primeiro, quem foi alcançado naquele dia foi o segundo. Aquele que nem levantava a cabeça, não tinha nem coragem de olhar para Jesus. Não se achava digno, né? Não se achava digno. Então, nessa noite, a despeito de quem seja você, do que você fez hoje, do que você fez ontem, nessa noite, Deus quer promover a santificação da tua vida, mas está em tuas mãos a decisão. Amém. Fala, Vaso. Jean, às vezes, talvez você que está ouvindo aí esteja até num momento bom, momento tranquilo, né? Não esteja percebendo
as coisas acontecendo, né, Jean? E talvez não tenha nem sentido uma necessidade de algo mais e tal. Só que é isso que o Jean disse. Nós estamos vivendo um momento que é uma questão de vida ou morte. Embora a gente não esteja percebendo agora, mas o funil está se fechando cada vez mais, Jean. E as coisas elas não vão melhorar. A gente não vê. Se você analisar a frieza das pessoas de um tempo para cá, o avanço da tecnologia e muitas outras coisas, você vai ver que as coisas elas estão piorando. Elas não estão tendo uma melhora. E assim, a questão que nós estamos vivendo desse vírus veio para chacoalhar o mundo. Tem algo, isso é uma praga mesmo, tem algo acontecendo diferente. Então talvez você está num momento aí que você não está percebendo muito, mas é uma questão de vida ou morte. A escolha está nas suas mãos. Então esse processo de santificação é importantíssimo, né, Gia? Verdade, então a gente tem que se movimentar, a gente tem que fazer a nossa parte. Isaac, geração 7, tema de hoje tremendo, o coração aqui tá aquecidíssimo e ao mesmo tempo, né, eu começo a olhar para a minha vida, Luiz, e eu falo, rapaz, Deus tenha misericórdia de mim, me ajude a melhorar em inúmeros pontos, né, me ajude a deixar de lado algumas coisas, me ajude a potencializar outras coisas. E dentro desse contexto, Isaac, lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, Romanos 12, 1 e 2, Paulo enfatiza aos cristãos de Roma sobre a sua obrigação total para com Deus. Paulo, então, no seu sermão, Paulo agora ele dá uma declaração para mim, para você, sobre a importância da nossa obrigação diante de Deus. O que diz lá, Isaac? Por favor. Diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem comportamentos e costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Olha só, Isaac, então, com o conhecimento, Ismael, deve vir a obediência. Nessa noite, nós estamos tendo acesso ao conhecimento. Geração 7 se reuniu, orou, a gente sempre ora antes, né? Oramos pelos pedidos de oração, oramos por vocês. O conhecimento está sendo compartilhado com todos, mas a obediência compete a cada um de nós. E aqui no nosso comentário, vou pedir para o Luiz ler para a gente, que diz aqui: saber o que é certo... Saber o que é certo e não praticar não nos fará crescer em santidade. Quando aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor e submetemos nossa vontade à dele, então crescemos em graça. O desenvolvimento do caráter envolve dois elementos. O primeiro é a escolha, a consciência de fazer o que é correto, de acordo com a luz recebida. E o segundo, a obediência à consciência. Isaac, então, o desenvolvimento do caráter, ele envolve dois elementos. Primeiro, a escolha consciente de fazer o que é correto, de acordo com a luz recebida. E segundo, a obediência a essa consciência. Então, Isaac, o fato de eu ter consciência de que uma boa alimentação pode promover saúde à minha vida, só isso não significa que eu vou ser saudável. Não. Por que, Isaac? Porque, na verdade, não adianta eu saber e não colocar em prática, né? Se eu não der ouvidos a essa consciência e colocar isso em prática na minha vida, conhecimento vai ser apenas um conhecimento, não vai ter mudança, não vai ter nada. Então, para ser saudável, tem que ter uma atitude. Então, se eu tenho um pensamento saudável, mas não coloco isso em prática na minha vida, de nada vai valer isso. E aí, eu penso que a sua responsabilidade diante de Deus, ela aumenta muito mais. Com certeza. Porque Deus não leva em conta, Ismael, o tempo de ignorância. Você não sabia, Deus não vai te cobrar. Mas a partir do momento que você tem consciência
de que aquilo é errado, de que aquilo, você não deve se alimentar daquilo, você não deve ingerir aquilo, você não deve verbalizar aquilo, você não deve ver aquilo. A partir do momento que eu sei disso e faço, eu estou tentando o Espírito Santo de Genilda. Eu estou tentando o Espírito Santo. E Jesus falou que toda blasfêmia, você pode até blasfemar contra o nome de Deus, que Ele vai te perdoar. Mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? É o Espírito Santo falar comigo hoje: Jean, não mexe nessa revista. Ah, Senhor, vou dar só uma olhadinha nela. Amanhã, novamente: Jean, não mexe nessa revista. Ah, Senhor, eu vou dar... E o Espírito Santo vai falando, só que a minha mente começa a se cauterizar. Por quê? Porque ele fala, mas eu não obedeço. Até que vai chegar uma hora, não é que o Espírito Santo vai deixar de falar com você não, Luiz. Você não vai conseguir ouvir mais a voz do Espírito Santo. E se você não ouve a voz do Espírito Santo, se você não é convencido do pecado pelo Espírito Santo, você não se arrepende, você não pede perdão, você não confessa. E se você não se arrepende, não pede perdão, não confessa, não abandona, Deus não pode te perdoar. Se Deus não te perdoar, você está completamente perdido. Percebe como isso é sério? Então, queridos, não basta somente conhecer a vontade de Deus, Luiz. Porque conhecer a vontade de Deus, queridos, eu me arrisco a dizer que a grande maioria das pessoas no mundo conhecem. A grande maioria das pessoas no mundo querem ir para o céu. Se você fizer aí um trabalho no seu bairro, quem quer ir para o céu, eu tenho certeza que a grande maioria vai dizer que sim. A questão é, quantos estão se preparando para ir para o céu? Quantos estão dispostos a obedecer à vontade de Deus para estarem no céu? E por que a gente fala isso, Isaac? Porque naquele grande dia, por ocasião da volta de Jesus, olha só, Apocalipse 14, versículo 12, Apocalipse, o último livro da sua Bíblia, capítulo 14, versículo 12, o apóstolo João ele vai dizer para a gente quem são aqueles que estarão lá por ocasião da volta de Jesus, que serão salvos. Ele diz: Isaac, aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos, daqueles que guardam a vontade de Deus e a fé em Jesus. E a fé em Jesus é o espírito de profecia, é aquilo que movimenta a sua vida, é aquilo que orienta você, que traz luz. Que nessa noite, querido amigo, eu e você possamos colocar em prática a nossa vontade, Isaac. Por quê? Porque o nosso comentário diz aqui, o que diz aí, Isaac? Diz assim: a vontade do cristão desempenha um papel importante na santificação. Antes da conversão, nossa vontade estava mais sujeita à influência de Satanás. Entretanto, ao aceitarmos Cristo como Salvador, como Senhor e Salvador, devemos conscientemente entregar e submeter nossa vontade egoísta à vontade de Cristo e seu Espírito. Uau! Isso é maravilhoso. Sabe por quê, Ismael? Porque quando eu tento fazer isso sozinho, eu coloco um fardo pesado sobre meus ombros. E às vezes a gente fica frustrado, fica amargurado. Sabe aquela pessoa, aquele cristão pesado, né? Tudo não pode isso, não pode aquilo, né? Não pode nem sorrir. Por quê? Porque esse tipo de cristianismo não está sendo proveniente de um relacionamento com Jesus. Porque quando eu coloco sobre Jesus a minha vida, os meus planos, os meus propósitos, né? Luiz, é Ele que começa a produzir, promover na minha vida. Tanto querer como o efetivar, né, Vasco? E aí você declara como Paulo declarou: já não vivo eu, mas Cristo vive mas em mim. Cristo vive em mim. Glória a Deus por isso. Fala, Luiz. Você está falando do fardo, pra você ver como que isso é tão contrário a tudo que Deus prega, porque assim, a lei de Deus, os mandamentos, eles não vêm para te podar das coisas, eles vêm para te libertar. Você sabe, Luiz, que uma vez é libertadora. Uma pessoa falou assim: nossa, Jean, você gosta tanto de brincar, dar risada. Eu achava que o crente não sorria, não brincava. Mas pô, a gente está rindo aqui, mas isso é muito triste, gente. Porque isso significa que a experiência que ela teve com
o pseudo-cristianismo eram de pessoas amargas, de pessoas rabugentas, né? Queridos, o nosso Jesus é um Jesus alegre. Quando você vai nos evangelhos, você vê um Jesus no casamento, você vê Jesus no banquete, né? Se ele fosse um cara antipático, com certeza não teria pessoas ao seu redor. Inclusive, ele fala, deixar e vir a mim os pequeninos. Eu não consigo. Os pequeninos você tem que sorrir, oi, tipo, para que a criança goste de você. As crianças queriam estar com Jesus. Eu não imagino Jesus, deixar e vir a mim os pequeninos. Os pequeninos iam sair vazado. É verdade, com né? carinho, com sorriso. Jesus vivia sempre assim. E ele declara: aprendei de mim, de Genilda, porque eu, Jesus, sou manso e humilde de coração. Ser manso e humilde, queridos, não é compactuar com o pecado, é completamente diferente. Ser manso e humilde é amar o pecador, odiando, condenando o pecado, né? Por isso que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aqueles que fazem a sua vontade. Então que nessa noite você possa colocar nas mãos de Jesus. Eu gosto de imaginar, Luiz, muitas vezes eu debruçado sobre o colo de Jesus. Eu gosto de imaginar isso, sabe? Eu gosto de imaginar Jesus ali afagando a minha cabeça, sabe, secando as minhas lágrimas, porque eu, por mim mesmo, Isaac, não consigo, cara. Né? Eu não consigo. Quando eu menos espero, eu tô criticando, eu tô condenando, eu tô falando mal de alguém, eu tô com mágoa no coração, doido para chutar a canela de alguém. E aí eu me entristeço, Ismael, porque nessa hora eu reconheço que por mim mesmo eu não sou nada nem posso nada. Mas lembra de João capítulo 15, versículos 5, 6 e 7? Eu sou a videira, Jesus diz. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, sem Jesus, nada podeis fazer. Mas com Jesus você pode todas as coisas. Amém. Porque é Ele que te fortalece. Estamos no finalzinho já, né, Ismael? Luiz, diante disso que nós conversamos, diante disso que nós falamos, nos emocionamos, choramos, nos alegramos, nos entristecemos, né, quando a gente olha para a gente, qual o conselho que o apóstolo Pedro nos dá em relação a esta questão do processo da santificação na minha vida, na sua vida? Anotem você aí, 2 Pedro, lá no finalzinho da sua Bíblia, Apocalipse, Apocalipse, Judas, 3º, 2º, 1 João, e aí vem 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18. 2 Pedro 3, 17 e 18. Qual que é o conselho que Pedro nos dá nessa noite, Luiz? Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia do Eterno. Aqui fala assim, ó, Luiz, na versão transformadora: amados, vocês agora já sabem dessas coisas. Mael, você já sabe dessas coisas, você está careca de saber. Você que nos assistiu nessa noite agora sabe dessas coisas. Portanto, Pedro diz, vírgula, estejam atentos. Claro, porque, né, Ismael, as coisas vão acontecendo, a gente pode esquecer, a gente pode deixar para lá. E Pedro fala, esteja atento, Luiz, a fim de que você não seja levado pelos erros desses perversos, do mundo de pecado que você vive, e você venha perder a sua firmeza. São as influências de Ismael. Por isso que Pedro fala, Ismael, você vive no mundo. Deus não quer que você saia do mundo, né? Mas que você seja protegido. Então, fica ligeiro, meu brother, fica atento. Vigia. O diabo anda como um leão. E aí Pedro continua dizendo, antes, cresçam na graça, cresçam no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso vem através da palavra. Não tem outra forma, né, Vaso? Você pode até tentar outras fontes.
Pedro está dizendo, Ismael, não adianta você estudar hoje, fazer o estudo com a geração 7 e amanhã você não abrir a palavra de Deus. Você sabe, porque você falou Vamos que às orar. vezes a vontade que dá é de chutar a canela. E a Rosinalva disse que às vezes ela tem vontade de chutar a canela do Márcio. Mas assim, ela brincou aqui. Mas ela tá se aprofundando nessa mudança, nesse relacionamento ela com Deus. entende que isso Ela entende que condiz mais não condiz. Ela com uma vida de um cristão, né? suportai-vos uns aos outros. E assim a gente vai seguindo, né, Jean? Então, Pedro está dizendo para mim e para vocês nessa noite, Luiz, agora que a gente tem um conhecimento disso aqui, que a santificação é um processo diário, que a santificação ela é efetuada unicamente pelo Espírito Santo e que através do meu relacionamento com a palavra de Deus, o Espírito Santo habita no meu coração e é Ele. Nós aprendemos nessa noite que sem Jesus você não consegue, você não pode nada. Nós aprendemos que não basta somente conhecer a vontade de Deus, a gente tem que praticar. Pedro agora está dizendo, então Luiz, agora que você está sabendo disso, fique atento, Luiz. Fique atento, por quê? Porque Satanás vai tentar, de alguma forma, fazer com que você esqueça disso. Mas eu louvo a meu Deus, que nessa noite, mais uma vez, Jesus está dizendo, Isaac, dá-me o teu coração, Isaac, eu quero morar na tua vida, Isaac, eu quero tomar os teus pensamentos, eu quero cuidar da tua boca, do teu corpo, sabe, da sua vida. E o Isaac fala uma coisa muito interessante, Luísa. O Isaac fala assim, Jean, quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Eu vou repetir, quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Ou seja, esse tempo que você acha que vai perder estudando a palavra de Deus, em oração a Deus, esse tempo que acha que vai perder é o tempo que Deus vai estar agindo ali para promover transformação, mudança e salvação na tua vida. Isso é. Toda vez que a gente fala aqui na live assim, esse tempo que você vai perder estudando, rapaz, isso me incomoda muito, porque assim, a gente nunca perde. A gente só ganha, né? Estudando a palavra de Deus. Não tem como perder quando você está estudando a palavra de Deus. É impossível, você só vem a ganhar. Tem uma frase, acho que todos já ouviram muito, uma frase até de quadrinhos, de história em quadrinhos. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Que é o mesmo caso nosso aqui. Com o conhecimento você tem a responsabilidade de colocar ele em prática e agir de forma correta, da forma que você sabe que é correta. Muito bom, Luiz, muito bom. E isso é maravilhoso, né? Fala, Dads. Interessante aqui que o nosso estudo ele tem um campo aqui que fala sobre a conclusão do estudo, um geralzão, né? Fala lá, Isaac. Fala com autoridade, Isaac. Olha glória. só. Diz assim, ó, a santificação não deve ser confundida com impecabilidade. O que significa isso, Isaac? Ausência de pecado, que a pessoa não peca, mas então enquanto nós estivermos aqui nesse processo de santificação, isso não significa que não vamos pecar. Porque até que Jesus volte, infelizmente, nós somos pecadores, né? E pecado não é uma ação, pecado é uma condição. Então, o que o Isaac está dizendo, que essa melhora através da santificação não significa que tem dia que você vai se atrapalhar um pouquinho, acabar, né? Vamos lá, Isaac. A natureza carnal com a qual nascemos só nos será arrancada na glorificação no momento da volta de Jesus. Pecamos porque somos pecadores. Essa é a tendência natural de todo ser humano. Logo, a verdadeira santidade só pode ser alcançada pela perseverança em estar ao lado de Cristo. Lembra, Isaac, que eu falei para você que a nossa luta não é vencer pecados, a nossa luta é se aproximar de Jesus, porque através de Jesus e em Jesus, glórias a Deus. Amém. Por isso, que nós seremos vencedores. Desse modo, a vida sem pecado de Jesus nos é atribuída como um presente e somos salvos por seus merecimentos. Que é a justificação pela fé. Amém. Eu aceito o sacrifício de Jesus em minha vida e nesse momento eu sou declarado justo. Eu não me torno justo, eu sou declarado justo. Isso é justificação pela fé. Me é imputado a salvação através dos méritos de Jesus Cristo. E aí?
Qual que é a sua decisão nessa noite, Ismael Jatobá, diante do que foi dito, do que foi falado, meu brother? A minha decisão, Vaso, eu vou falar que a minha decisão é a mesma que a de Genildo escreveu aqui. Então fale. Que também o texto diz: buscar em primeiro lugar as coisas do reino, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém. Então a minha decisão hoje é buscar o Senhor, me preparar, me aprofundar na palavra, na oração, na santificação, porque esse mundo é passageiro. A gente nunca vai conseguir alcançar os nossos objetivos 100%, porque a gente, por mais que eu tenha tudo, eu sempre serei infeliz, porque só Deus consegue nos dar a felicidade plena, e eu só vou conseguir mesmo esse processo da glorificação quando Jesus voltar. Amém. E eu estou me preparando para isso, Vaso. Amém. Posso ouvir um amém de Que Deus seja você? louvado. Glória a Deus por isso. Luiz? Eu estava perto do final aqui do estudo, eu fiquei imaginando que assim, eu sou escoteiro agora, desbravador, então eu gosto de pegar trilha, estar no meio do mato, assim, fazer atividades mateiras, né? Então eu fiquei imaginando eu chegar numa trilha, uma bifurcação, de um lado eu tenho um mapa na minha mão, eu sei o caminho que esse mapa está me dando, sei aonde eu vou chegar, e do outro eu vejo uma trilha completamente abandonada, sem saber o que me espera ali. Por que eu vou escolher aquela trilha que é abandonada se eu tenho uma trilha perfeita na minha frente com o mapa na mão? Então assim, tá aqui o nosso mapa para chegar até a vida eterna, tá aqui todos os ensinamentos que a gente precisa. A gente não precisa se arriscar em outras trilhas, a gente não precisa se arriscar para outros lugares. Tá aqui. Tá pronto. Mostra pra ele, tá mostrando pra Tá mim. aqui. Tá aqui o nosso mapa. Tá insistindo, mostrando pra mim. Tudo bem que eu sou pecador, sou imperfeito, sou falha, mas... Segue esse mapa. Tá aqui o mapa pra nossa vida, pra gente conseguir chegar na vida eterna. Você não precisa buscar em nenhum outro lugar. Basta pegar a sua Bíblia, aprender com calma, examinar as Escrituras como tem que ser feito e colocar em prática. Que com certeza Jesus e o Espírito Santo vão te guiar e vão te fortalecer sempre. Amém. Zaque, considerações finais. Minha decisão hoje é abrir mais o meu coração para Deus, né? Não ter essa vida, infelizmente, de comodismo que eu estou tendo, né? Falo assim por mim. E eu preciso escutar a voz do Espírito Santo diariamente, falando comigo, para que a minha vida seja transformada segundo a vontade de Deus, né? Que minha decisão hoje é que minha vida seja repleta dos frutos do Espírito, né? Que é o caráter de Jesus, da vivência de Jesus. Que minha vida seja pautada exclusivamente no viver de Jesus, como Ele viveu, como Ele é. Porque Ele é o nosso maior exemplo. Então, eu já vou fazer um pedido que Deus, então, me ajude, né, nessa caminhada, continue. Não o agradecimento que eu fiz na nossa última programação que a gente fez com os nomes, né? Eu agradeço a Deus pela insistência que Ele tem em mim, não me deixar, não desistir de mim. E eu peço para que Ele continue me conduzindo, né? Que eu possa também ajudar outras pessoas, que eu não perca essa sensibilidade de escutar a voz do Espírito Santo na minha vida, para que ela possa ser diariamente transformada, que é o processo da santificação. Você disse ajudar outras pessoas? Com certeza. Exatamente o que a Rosinalva disse, que é o pedido de oração dela hoje, na verdade, que é a oração dela, que Deus conduza pessoas na vida dela, pessoas que precisam de Deus, para que ela possa compartilhar isso. Amém. Que bacana, né, gente? Então eu aproveito já, Vana, rapidão. A Genilda disse que está orando pela finalização do seu projeto. Você sabe do que ela está falando. Amém. Perguntou pro Luiz como está a esposa dele, que ela está orando pela sua esposa. Responde aí, Vana. Está bem, graças a Deus, bem melhor, graças a Deus. Que bom. E ela interagiu também aqui com a Rosa, feliz pela nova vida da Rosa, repleta da presença do Senhor. Amém. Ore pela aquisição de minha CNH internacional, que ela também está precisando, e já fez o pedido dela. Muito obrigado pela sua participação. Você estava bem caladinha e chegou chegando. E Os dois pés no peito. Importante, né? Genilda Que é uma mulher bênção. Eu tô sábia, louco pra né? conhecer a Genilda, assim, bater um papo com ela. Aqui diz assim, eu vou, o meu desejo, eu vou usar o que está aqui, a minha decisão. Desejo me relacionar com Jesus por meio da oração e do estudo da Bíblia,
levando uma vida de santidade. Lembrando que santificação aqui na Terra não significa que você não vai fracassar em alguns momentos. Levando uma vida constante de crescimento com Jesus. Desejo abrir meu coração à influência do Espírito Santo. Eu, Jean, desejo permitir que Ele me transforme diariamente à imagem de Jesus. Amém. E aí, reverberando o que a Rosinalva acabou de falar, reverberando o que a Digenilda fez em relação à Rosa, desejo exercitar minha fé compartilhando as verdades da Bíblia que tenho aprendido. É isso aí, Vaso. Convido a você a fechar os seus olhos, onde quer que você esteja, sendo possível, é claro, para que a gente possa ter uma palavra de oração. Você ora pra gente, Ismael, por favor? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos maravilhosos que passamos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor insiste em nós, o Senhor continua insistindo em cada um de nós, mesmo muitas vezes a gente chutando na canela dos outros, mesmo muitas vezes a gente andando por caminhos errados, ignorando o conhecimento que nos dá a cada dia. Somos fracos e pecadores, estamos nesse processo de santificação, carecemos, precisamos da Tua glória, da Tua graça diariamente, mas a gente também compreende que esse processo depende de nós. O Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus educado, que espera que cada um tome a sua decisão, que cada um faça a sua escolha. Quanto mais a gente escolher estar ao Teu lado, melhor espiritualmente, fisicamente, a gente vai estar num mundo tão doente, tão carente de amor, de esperança. O Senhor nos dá o privilégio e a oportunidade de visualizar a vida eterna, Pai. Amém, Senhor. Isso não é um sonho. Aleluia. Isso não é uma história que alguém escreveu. Simplesmente uma história vazia, sem verdades. Isso é a realidade. O Senhor é o Deus criador de todas as coisas. Amém. Mantenedor de todo o universo. Está no controle, tudo está no controle das Tuas mãos, Pai. Tem misericórdia. Eu te agradeço, Senhor, por essa live, por esse projeto, pela vida do Jean, do Isaac, do Luiz, do Regis, que está aqui com a gente também online, da Josi, Camila, a Soninha, todos que fazem parte, o pastor, Kátia, o Henrique, a Kátia, o Luiz, a Andy, que faz um papel maravilhoso. Pai, todas as pessoas que fazem parte. Também agradeço pela vida dos ouvintes, a Luísa, a Rosinalva, a Rosane Braz, a Digenilda, todos que estão aqui sempre, que estão ouvindo agora, gente. Eles fazem parte desse projeto, eles também querem compartilhar essa mensagem. Eles também querem salvar vidas, querem ser salvos. Continua insistindo em nós, Pai. Continua trabalhando por nós. E eu te peço também de todo o meu coração, volta logo, para que a dor, então, tenha um fim e que a gente possa, enfim, desfrutar o início da eternidade. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nos dê uma boa semana, conduza a nossa vida, os nossos passos, ouve as nossas orações, transforma os nossos corações, em nome de Cristo Jesus, e que a gente possa, a cada dia, permanecer firmes pregando o Evangelho até que o Senhor volte. Em nome de Jesus, amém. É com você, Vaso. Amém, amém, varão. Que Deus seja louvado. Muito obrigado por você ficar com a gente até aqui. Um número de pessoas significativo. A gente não busca fazer lives aqui para milhares de pessoas. Se tivesse milhares, amém. Mas a gente entende que você que está aqui todas as noites faz parte desse projeto, faz parte dessa igreja virtual. E eu louvo a Deus, Jean, porque Deus possibilitou a tecnologia onde a gente consegue alcançar o lar das pessoas de forma amigável, né, de forma clara, trazendo a palavra de Deus, compartilhando a palavra de Deus. Sempre pontuado, nada do que a gente fala, a gente comenta, mas tudo dentro da palavra. Então eu tô feliz, Vaso, tô feliz por isso. Peço oração por esse projeto, que ele permaneça, que ele continue. A gente tem muitos planos aqui, desafios, né? Pela frente, a gente quer ampliar algumas coisas, melhorar algumas coisas aqui, câmera, melhorar a questão da luz, melhorar o ambiente, muitas coisas. A gente comentou aqui no começo sobre essa questão da melhora. Ore por nós, porque o nosso objetivo é único. Não é ganhar dinheiro disso aqui, pelo contrário, é oferecer o Evangelho totalmente de graça
porque nós também fomos alcançados de graça e nós queremos viver a nossa vida inteira pregando esse evangelho de graça para a honra e glória do Senhor Jesus, com o objetivo de alcançar mais pessoas. Esse é o nosso objetivo. Ore por nós. Eu agradeço por todos aí que participam com a gente sempre, por todos vocês que participaram agora, que comentaram. Deus abençoe. Luiz mandou aí o link do nosso Facebook, se inscreve lá, do nosso YouTube, para que a gente possa transmitir também as nossas lives por lá, para facilitar e alcançar pessoas que não têm acesso ao Facebook. Nem todo mundo gosta. Isso é fundamental, Fundamental. né? A gente abrimos uma página no Facebook, no YouTube, né? O nosso sonho no YouTube é transmitirmos através do YouTube, porque nem todos têm um Facebook, né? O YouTube é algo mundial, né? Onde a grande maioria hoje das pessoas, através da televisão, ao invés de assistir num celular que é pequenininho, a pessoa vai ter a oportunidade de assistir na televisão. Só que nós necessitamos aí de pelo menos 1000 inscritos, né? Exatamente. É a política do YouTube para que possa ser transmitido ao vivo. Aparentemente, humanamente falando, é algo difícil, mas para Deus nada é impossível. Claro que nesse momento você tem uma participação muito especial. Que participação é essa? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe. Compartilha com seus Fale amigos, com né, seus gente? amigos, fale com a sua comunidade religiosa. Olha só, tem os meninos, fazem um trabalho, eles precisam dessa quantidade de inscrições para que essa bênção que está alcançando você possa alcançar muito mais pessoas. Ore por nós, caminhe com nós, porque Geração 7 é você também. Boa noite, geração. Feliz semana. Feliz semana. Grande abraço.